Começou. Então, vamos lá, pessoal. Continuando, né, a gente estava falando sobre os tipos, né, de tributos. O último que a gente falou sobre o tributo de melhoria, né, e sobre os aspectos, né, o que é contribuição de melhoria. E agora a gente vai tratar dos tributos restantes, né, que a gente não falou na última aula. Então, o próximo seria o empréstimo compulsório, ok? Empréstimo compulsório está lá no artigo 148 da Constituição. Alguém pode ler para nós? Artigo 148 da Constituição. E aí, quem vai ler? Artigo 148 da Constituição. Boa noite, pessoal. A União, mediante essa? Isso, 148, isso mesmo. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Pode continuar? Isso. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, Inciso 3. Inciso 3b. Parágrafo Parágrafo 1. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Ok. Então, o que a gente vê, né? Que o empréstimo compulsório, né? A Constituição, né, ela é muito clara, né? Então, ele tem um caráter, né, tributário de um empréstimo forçado. Isso, né? Isso sempre existiu, essa forma, né? De empréstimo compulsório. Então, sempre na história dos estados, sempre aconteceu isso, ok? Então, ele é específico, ele é determinado, e ele coloca lá na Constituição quais são os requisitos, ok? Então, ele é muito claro. A gente tem duas espécies de empréstimo compulsório. Já fala assim, ele é empréstimo, tá? Compulsório. Então, existe, sim, autonomia, né, tributária, de se instituir, mas desde que preenchido o requisito. Então, ele é autônomo, claro, né, e é uma espécie de tributo que está lá na Constituição, tá? Mas ele tem uma natureza, né, de uma restituição, tá? Ou seja, eu vou pegar, mas depois eu vou devolver, ok? Ele não é uma coisa que como os outros tributos, né, que você vai pegar né? Não, aqui não, é um empréstimo. Então eu pego, mas eu sou obrigado, tá, a devolver. Então existe um ônus, tá? Por quê? O ônus da posterior restituição, ok? Eu tenho que devolver ele. Então a competência, né, do empréstimo compulsório é federal, é competência da União. E ele, para ser instituído, ele depende necessariamente de quê? De uma lei, tá, complementar. Não é por lei provisória, é uma lei complementar. Então, ele tem essa natureza temporária, ok? Para me custear um recurso, né, de uma necessidade urgente, ok? E ele tem esse fundamento constitucional. Ou seja, eu tenho a competência? Tenho. A União pode? Pode. Entretanto, né, como a Andrea leu lá no parágrafo único, eu tenho lá requisitos, né? Eu tenho que cumprir aquilo lá. Então, eu não posso fazer ele de qualquer maneira, senão ele tem total desvio de finalidade. Então, o que a Andrea leu para nós do artigo 148 da Constituição?
quais seriam os pressupostos para a instituição desse empréstimo? Quais seriam? Quais seriam, gente? Vocês leram aí qual que a André leu? Quais seriam? Qual que é o primeiro? A despesa extraordinária. A despesa. Isso, extraordinária. Tá, extraordinária. O que significa uma coisa extraordinária? Uma coisa que não é recorrente. Isso, porque ela foge do que está lá, né? Foge do que está no orçamento. Ok? Ele é extraordinário, tá? Eu não vou utilizar recursos da União. Não vou agir com dinheiro do Tesouro, né? Trata de uma situação que anormal, extraordinária é isso, é uma coisa que é anormal, inesperada, tá? E que existe, que existe o quê? Um exaurimento, ou uma falta, ou não temos recursos. Eu vou falar assim que é mais fácil. Por exemplo, na pandemia, com a pandemia, seria possível eu requerer essa despesa extraordinária, o empréstimo compulsório? Poderia ser, era possível? Sim. Sim. Por que ele não foi feito? Por que ele não foi feito? Por que, gente? Qual o requisito que eu faltei aí? Vamos de novo. Ela é uma despesa extraordinária? O gasto com a pandemia é uma despesa extraordinária? Foi? Sim, a Sabrina respondeu. Sim, Por sim. causa da guerra que não foi? Não. Ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Ok? Mas por quê? O que faltou dele? O que falta dos requisitos? Então vamos continuar. Nesse caso aí, você diz do inciso aí, né? Mas o que. Lê o inciso 1 de novo. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Então, a Laísa falou guerra externa, mas não é só guerra, é guerra externa, tá vendo que não é guerra interna, é guerra externa ou sua iminência. Lógico, eu não tenho, graças a Deus, nós não temos uma guerra. E não temos uma guerra externa. Concorda? Mas qual é a palavra que a André disse aí que nós estamos vivendo? Uma calamidade pública. O que significa uma calamidade pública? Uma catástrofe natural, uma situação, né, limite, um desastre, um maremoto, um tufão, um ciclone e uma pandemia. É claro que eu não posso, né, banalizar isso, né, não é qualquer coisa. Mas por que eu não preenchi o requisito? Qual o requisito que faltou aí? É que, por enquanto, nós temos fundo público. Existe dinheiro em caixa. Entendeu? Existe o dinheiro em caixa para a gente usar. Então, seria quando eu não tenho o exaurimento. Ou seja, eu tenho exaurimento de fundos públicos, eu não tenho dinheiro. A gente tem, tá, desde o surgimento do Plano Real, desde o governo do Fernando Henrique, a gente constituiu um capital, a gente tem uma reserva técnica internacional. Antigamente, a gente usava o dinheiro do FMI, Fundo Monetário Internacional. Mas desde lá, a gente não precisa mais, a gente tem uma quantidade de dólar nosso, tá, que está dentro da reserva técnica do Brasil. Inclusive, ele é utilizado para vender, comprar dólar, né, para a gente manter. Existe o recurso. Se não houvesse fundo público, né, se não houvesse dinheiro público, poderia ser utilizado. Tá? Poderia pegar emprestado. Que é o que, anteriormente, nós tivemos um presidente que fez isso.
que foi o plano Collor, né? No plano Collor, ele sequestrou o dinheiro que as pessoas tinham em poupança, foi sequestrado. Depois vocês podem perguntar para os seus pais aí, que eles vão explicar para vocês, seus pais, seus avós, todo mundo que tinha dinheiro, o dinheiro foi pego. Então, faltou esse requisito para se ter, né? Mas é que a gente entende isso. Então, eu preciso ter despesa extraordinária, foi devolvido, sim, mas sem correção, sem juro, muita gente perdeu. E tem, né? Muita gente ganhou, muita gente perdeu. E muita gente perdeu. Algumas pessoas ganharam, outras perderam. Então, eu tive despesa extraordinária, calamidade pública, tá? E guerra externa, que foi o que a Laísa falou. Guerra externa é quando eu tenho uma questão muito clara, tá? A guerra, gente, é aquela que é declarada. A gente não teve, mas é aquela que o presidente vai até o, o Senado, né, federal, até, e ele declara que o Brasil está em guerra. É um ato, ele tem que ser feito dessa forma. Tem que ser uma guerra externa e a ser declarada. Por que tem que ser guerra externa? Qual que é a explicação que a gente colocou guerra externa? Vocês sabem? Quem sabe? Se colocasse na prova, questão da prova, por que que não... Pois é, e aí, como é que vocês passam na prova? Não. Aqui a gente está falando de Constituição. Na onde eu tenho na Constituição essa obrigatoriedade de ser guerra externa? Hã? Aonde está escrito isso? Hum? Não, é bem antes. Então vamos lá. Está em 2 lugares. Primeiro, preâmbulo da Constituição. O que no preâmbulo fala? Preâmbulo e artigo 4º da Constituição. Leiam aí. Preâmbulo e artigo 4º da Constituição. O artigo 4º é a definição. Preâmbulo é, olha, o que é esse país que eu estou criando? Então, o preâmbulo conta. Ó, o país que eu estou criando é um país que ele vai buscar as soluções pacíficas das controvérsias. Isso está no preâmbulo. E no artigo 4º, ele fala: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Isso significa, gente, que eu não posso atacar um país, eu não posso mais, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ser aliado de algum país. Eu não posso. Porque se eu tiver uma guerra interna, os mecanismos são outros, né? Eu não posso. Por isso que o Brasil, ele só pode... O que o Brasil faz internacionalmente? Quando a ONU chama o Brasil, apenas para uma coisa, vocês sabem? Quais são as missões? Missão de paz? No Haiti, nos outros lugares, sempre o Brasil é chamado de missão de paz. Inclusive, aquele brasileiro que era para ser o presidente, e era para ser o chefe da ONU, né? Aquele brasileiro era considerado o cara, aquele que morreu no atentado, né? Vocês lembram? Tem até um filme dele. Maravilhoso aquele filme. Aquele brasileiro que morreu era considerado um dos maiores chefes políticos do mundo. Tudo quanto é conflito que tinha, ele era chamado. Eu esqueci o nome dele. Tem um filme, eu vou achar, eu vou encontrar para vocês. Ele
Sérgio, eu não sei, o filme é lindo, lindo filme, depois vocês assistem. E aí, nesse filme, ele trata justamente disso, né, contando essa história, né. Então, o Brasil só pode participar de missão de paz. O nome dele é Sérgio Vieira de Mello. Isso, assistam esse filme, vocês vão entender ali que ele é a essência do Brasil. Então, ele conseguia contornar chefe, né, aqueles traficantes de armas, não sei o que, a ONU mandava ele, e ele ia ser o chefe da ONU ia ser esse cara, ele estava sendo preparado para isso, era o maior alto escalão da ONU, o cara era fantástico. E aí ele sofreu o atentado lá, né? Então, ele morreu, né, infelizmente, mas o cara era fantástico, fantástico. E é isso. Então, o Brasil, como ele não pode atacar nenhum país, ele não pode, né? Inclusive, quando teve o problema do gás, né, que o Brasil comprava gás da Bolívia, muita gente falou assim, lógico, pessoa que não entende, né, de direito, não é aplicador de direito, né, Constituição, ele fala, a gente tem que chamar o exército. Eu posso chamar um exército para resolver um problema? Segundo a nossa Constituição, eu posso? Não. Não, então o exército brasileiro é um exército só de defesa. Eu só posso ter exército de defesa. O Brasil não tem exército de expansão. Eu não posso atacar ninguém. É inconstitucional. Por quê? O exército, ele obedece o presidente, mas o exército obedece a Constituição. Ele está aí para defender a Constituição. Na iminência de um ataque, eu posso me preparar para ele. Mas se eu não for atacado, eu não posso atacar ninguém. E se eu tiver um problema como eu tive, né, no caso lá, que a Bolívia, a gente era dependente do gás, né, o gás de cozinha da Bolívia, e eles, como se diz, fecharam a torneira, né, lá, e o São Paulo ficou sem gás, alguns estados ficaram sem gás no Brasil, muita gente falou sobre isso, eu não posso, isso está na Constituição, eu tenho que resolver as coisas de que maneira? Com paz. Tem que resolver ela na ordem. Da mesma forma, quando a Petrobras é dona de algumas petrolíferas, né, etc., eles tentaram tomar ela, eu não posso fazer nada. Então, eu não posso. Por isso que é colocado aqui. Eu só posso ter guerra externa. Eu só posso ter guerra externa. A guerra propriamente dita ou a guerra externa na iminência. Eu tenho iminência de guerra externa? Como é que seria iminência? A guerra externa começa assim, né? O país começa a fazer exercício na nossa fronteira, monta o exército na nossa fronteira, está na iminência de nós sermos invadidos. Então, eu posso tomar as minhas providências para evitar. Tá? E aí eu posso, é um dos requisitos para mim poder instituir esse tributo. Então, quando houver uma guerra externa, né, um conflito externo, cuja essa deflagração, né, que é necessária, né, sido provocada por país estrangeiro, aí sim eu tenho essa possibilidade, tá? E o outro, o inciso 2, que a André leu para nós, é um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, é o quê? Um adiantamento de receita, eu posso pegar. Eu vou arrecadar para me fazer uma determinada coisa com a promessa que eu vou devolver isso, ok? Então, é investimento, tá? Eu posso, né, claro, pegar e vou... porque isso vai trazer efeitos para o Brasil, tá? Então, seria uma possibilidade, tá? E aí? E esse tributo, né? Se a gente colocar lá, como a gente viu, né? Se eu tenho lá, né, eu vou colocar esse tributo. Como é que seria, por exemplo, a questão do tempo, né? Se eu coloco esse tributo, como é que seria o princípio da anterioridade? Será que ele tem? Será que ele tem que cumprir a anterioridade anual, a nonagesimal? O que vocês acham? Não, porque, né? Ele é forçado. Então, né, em caso, por exemplo, quando é o caso de calamidade pública, guerra externa, né, ele é uma exceção a tanto a anterioridade quanto a nonagesimal. Tá? Agora, quando eu falo no inciso 2, que é o caso de investimento,
investimento público de caráter urgente, relevante, eu tenho que observar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Tá? Então, nesse tipo de imposto, né, no caso do inciso 1, que é calamidade pública e guerra externa, eu não tenho que cumprir o princípio da anterioridade, porque é uma exceção, devido à extrema necessidade. Já no caso de investimento público de caráter urgente, relevante, interesse nacional, que é imprescindível para o país, e eu não tenho recurso, aí eu tenho que cumprir tanto a anual quanto a nonagesimal. Ninguém perguntou, né? Podia falar assim, professor, você disse para nós que quando a gente fala dos gêneros, né? De gênero, tributo, a divisão das espécies é pelo vocês lembram? O que distingue cada tipo de tributo? De gênero para espécie. Vocês lembram? O que é que distingue? Lembram? Fato gerador. Isso. Então, é o fato gerador que eu vou distinguir as espécies. Tá? Que eu vou distinguir essas espécies. Qual que é o fato gerador do empréstimo compulsório? Qual que é o fato gerador? Não, fato gerador, gente. Fato gerador. O que é fato gerador? Será que é a calamidade pública, o investimento público? Vocês acham que é? Questão de marcar X lá da prova. Se eu colocar fato gerador do Acho que é a falta do dinheiro, porque mesmo que tenha calamidade, se tiver o dinheiro, não precisa do empréstimo, né? Na verdade, Laísa, e você vai concordar comigo, é a situação abstrata. Entendeu? É a situação abstrata. Ou seja, porque a calamidade, o investimento público, ele é genérico, mas você vai colocar. Quando você criar a lei, Laísa, você vai colocar que o fato gerador se deu por quê? Porque a Venezuela está na iminência de uma guerra armada como nós. Então, é a situação abstrata, que a gente não sabe, porque ela tem que ser extraordinária. Se no caso de investimento, a situação abstrata, qual é o investimento? Então, fato gerador é aquela situação abstrata que tem a imprescindível necessidade. Entendeu? Não tem como eu definir, né? Tem que ser a gente tem que inventar um exemplo. No caso, vamos supor, né, da pandemia. Se fosse a pandemia, se fosse esse caso da pandemia, se a gente pegar um empréstimo compulsório, o fato gerador seria a calamidade pública? Seria, Laís? Sim. Uhum. Não. O fato gerador seria a pandemia de Covid-19. Esse é o fato gerador. O fato, gente, o fato que gerou a causa. Ali, a calamidade pública, o investimento público, isso é genérico, eu tenho que descrever. Por exemplo, como a gente leu, né? Na próxima aula a gente vai ler as estaduais, né? Como a gente leu na aula passada, vocês lembram quando a gente falou qual que é o fato gerador do DPVAT? Qual que é o fato gerador do ICMS? Qual que é o fato gerador? Vocês lembram que a gente leu? É aquele caso abstrato que a gente colocou, exatamente, né? Possuir um veículo, possuir um imóvel. Então, o fato gerador é que você tem aquele carro. Esse é o fato gerador.
você possuir, entendeu? Por exemplo, vamos supor, né, um imposto que a Laísa paga. Qual que é o fato gerador da Laísa de pagar o DPVAT? Por ela ter uma Land Rover preta. Evoque 2020. Esse é o fato gerador. Entendeu, Laís? Esse é o fato gerador. Né? Você vai pagar lá seus 22, 23 mil reais de DPVAT. Tranquilo. No caso da pandemia, que é uma calamidade pública, sei, mas qual que é o fato gerador, né? Na hipotética hipótese? A pandemia mundial de Covid-19. Pré-requisito, eu não ter dinheiro em caixa. Se for de investimento público, a construção de um parque, parque industrial, etc., uma coisa que seria indispensável. Vamos supor que a gente vai criar um parque industrial para a fabricação de vacinas, né, investimentos nacionais, né? Então, seria isso, um investimento público. Então, o fato gerador seria toda e qualquer situação abstrata, ok? Que vai acontecer, que vai o quê? Desencadear essa relação jurídico-tributária, que vai fazer com que nós estaremos devendo aí esse empréstimo compulsório. Então, ele é também um tributo finalístico, né? Ou seja, o que significa isso? Ele tem que ter dentro dessa relevância o que é que você vai fazer. Né? Ele tem que ser específico. Eu não posso pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. E isso acontece não só no empréstimo compulsório, mas todo imposto extraordinário. Por exemplo, né? Todo prefeito, todo governador que recebeu dinheiro federal com destinação para a Covid-19, ele tem que prestar conta disso. O que eu estou querendo dizer? Eles são tributos finalísticos. Eu não posso, né? Hoje mesmo eu vi que um prefeito lá de uma cidade pegou dinheiro da Covid e fez um monumento na cidade. Teve prefeito que pagou folha de pagamento. Teve prefeito... Não! É um tributo finalístico. Entendeu? Extraordinário. Qual que era a destinação? Desse extraordinário que veio? Medida de proteção para a Covid. Isso, então, vou ter que gastar com insumo, com máscara, entendeu? Tudo aquilo que é destinado ao combate à pandemia de Covid-19. Eu nem poderia usar ele para dengue, nem poderia usar ele, isso é ser finalístico, né? Ele é uma verba travada, ele é para aquilo, eu não poderia usar ele para outra coisa, nem para outra pandemia. Tá? Então, a natureza jurídica, né, desse empréstimo compulsório, né, ele tem um fato gerador, ok? Uma questão finalística específica, de natureza emergencial e o quê? Urgente. Ok? Então, é isso que a gente tem que entender para a gente poder, colocar, né, ele, né? Ele é específico, destinado, tem que ser votado, né? O Congresso tem que aceitar e etc. Ok, tranquilo, pessoal? Esse aí. O outro, né, que a gente ficou faltando foram as contribuições. Contribuição, pessoal, são contribuições federais, né, de competência da União, está lá no 149 caput, contribuições estaduais, distritais, municipais, de competência do Estado, federais e municípios, 149, parágrafo 1º, e as contribuições municipais, né, de competência dos municípios e do Distrito Federal, está no artigo 149, inciso A da Constituição.
Então, a contribuição é uma espécie autônoma de tributo, ok? Então, ele tem esse princípio, né, tributário, mas o conceito dele é mais de parafiscal, ok? Leiam aí, vamos ler aí o 149 para a gente entender. Vamos ler o caput, o parágrafo 1, depois a gente lê o 149A. Quem vai ler? Pode ler? Por favor. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando o disposto nos artigos 146, inciso 3 e 151 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Ok. Parágrafo, lê o parágrafo primeiro. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou de proventos de aposentadoria e de pensões. Tá. Que não se confunde com aqueles fundos previdenciários, né, que existe de funcionários, tá? Isso é contribuição mesmo, né, que é colocado para aposentadoria, né? O município tem, todo mundo tem. 149A, por favor. 149A, deixa eu... Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Ok? Então, essas contribuições, né, que a gente leu lá do Caput, por exemplo, né, ele fala no âmbito, né, inserido no âmbito de parafiscalidade, né, são contribuições parafiscais de entidades paraestatais, ok? Para que ela possa desenvolver suas atividades, ok? Então, quais são as parafiscais? Vocês lembram? Que todo mundo quer? Entidades parafiscais. CREA, CRM, CRC, CRE, OAB. Eu ia falar CREA. Aí você falou. Então, tá. Então, são contribuições anuais para quê? Que ela tem que ter recursos, né, para esses conselhos de fiscalização, de controle, etc., tá? Dessas organizações, entendeu? Então, são categorias, né, profissionais, né, que se colocam. Além dessas, né, dessas contribuições, né, são totalmente, né, a única que é totalmente autônoma é a OAB. Eu tenho também as contribuições sindicais, ok? Que são as de imposto sindical, né, do patrono, né, corporativa, de profissional, tanto que tem da categoria do empregador quanto do empregado, ok? Então, né, hoje ela é livre, não é obrigatória, não é compulsória, mas também é uma espécie, né? Porque antes da reforma trabalhista, ela é obrigatória, né? Após a reforma trabalhista, isso está lá no artigo 578, tá? Ele foi retirado, né? Então, não é mais obrigatório, a pessoa não é obrigada mais a ficar vinculada a qualquer sindicato.
Então, é só mesmo se ele quiser continuar que ele vai ficar, entendeu? Mas não é mais obrigatório. Dessas contribuições, a mais importante é a que a gente vai ler agora, que é do parágrafo 2º do artigo 149, e a gente vai ler agora o que a gente leu do parágrafo 1º, né? O 149, parágrafo 2º, os incisos 1, 2 e 3. Lê para nós, que é o que fala do CIDS. A CID. É o que mexe com o nosso bolso todo dia. Pode ler? Por favor. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo. 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. 3. Poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, ou específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Ok. Então, o que significa isso? O que vocês acham que significa essa contribuição de intervenção no domínio econômico? O que significa? Se eu perguntasse, né, o que significa, constitucionalmente falando, essa contribuição? Significa que o Brasil é um Estado intervencionista. Ou seja, ele comanda a vida econômica do cidadão. A gente não tem liberdade econômica. Nós não temos. Então, as nossas atitudes, né, o que a gente faz, depende aí de como o governo intervém na economia. E ele faz isso com a CID. Então, as atividades econômicas, né, elas sofrem, sim, uma intervenção do Estado Federal. Para quê? Uma hora para controle de fiscalização, para regular o fluxo de produtos, para regular a atividade de fomento, melhoria, benefício, entendeu? Ou seja, direcionar o mercado. Então, qual que é a finalidade? Qual que seria a finalidade? Guiar, controlar, entendeu? Para que eu tenha uma atuação estatal. Custo-benefício, que o empresário vai ter, ele vai para investir, deixar de investir, estimular, desestimular o consumo, entendeu? Então, a CID, ela afeta toda a sociedade. Ele, tanto, né, ele deveria ter um princípio de solidariedade e de capacidade contributiva, mas, na verdade, ele reflete uma política econômica do próprio governo. Tá? E aí, dependendo do tipo de governo que a gente tem, é como eles colocam e intervêm dentro do mercado. E isso, né, modifica tudo. Aí entra a questão de lobbies, interesse de grupos, né, operadoras econômicas, entendeu? E isso traz reflexos, né, em todo tipo de investimento. Se uma empresa vai investir no Brasil ou se ela vai abrir uma empresa, né, entendeu? Isso modifica. Então, por isso que às vezes a gente tem que compreender, né? Porque que, por exemplo, tipos de veículos são produzidos no Brasil, outros tipos são produzidos na Argentina e assim por diante. Tá? Então, nós temos aí, né, as contribuições, ela tem essa natureza extrafiscal, tá? Mas, por isso, né, que a CID, ela tem essa natureza de instrumento de planejamento, né? Que deveria ser utilizado para corrigir distorções, né, no mercado externo, por exemplo, né? Se a gente sofreu uma intervenção aí da China, né? A China muda. A China, por exemplo, ela faz esse tipo de controle
com o deságio do dinheiro dela em relação ao dólar. Vocês sabiam que a China faz isso? Não, elas não têm esse CID, esse imposto, mas ela faz assim. Ela desvaloriza ou valoriza o valor da moeda deles em relação do dólar. Então, a moeda deles sempre eles colocam um valor bem mais baixo. Por quê? Porque aí o produto dela é compatível, né, com qualquer outro país. Dos Estados Unidos, né, um valor muito mais alto. E é o que faz alguns, por exemplo, né? Se você olhar, por exemplo, a moeda do Uruguai é bem mais baixa do que a nossa, valor bem menor. Para quê? Para ele conseguir competir com os outros países. São tipos de raciocínio. Mas entenderam, né? Consegue entender aí? Tranquilo? E nós temos as regras, né? Quais foram as regras que a gente leu? Primeira, né? Ela não vai incidir sobre receita decorrente de exportação. Incidirão, né, também sobre importação de produtos estrangeiro ou de serviço. Na exportação, não vai incidir, mas incide na importação. Por quê? Porque eu quero ter esse controle. As alíquotas, né, elas podem ser com base no faturamento, na receita bruta, no valor da operação, né, no caso, quando eu estou importando alguma coisa, no valor aduaneiro. O que é valor aduaneiro? Né? O controle, né? A aduaneira é quando a mercadoria entra para dentro do nosso país, né? Fica naquela zona ali portuária, né? Que é controle de entrada de mercadoria. E específico, né? Tendo comunidade à medida adotada, né? Também. E ele tem que obedecer todos os princípios constitucionais, né? No caso, por exemplo, do CID combustível. O CID combustível, né? Vamos ler aí o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. Pode ler para nós? 177? Isso, da Constituição. Peraí que eu estou procurando. Parágrafo 4º. A lei que incidir instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. 1. A alíquota da contribuição poderá ser... Pode ler só o parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, só para a gente ver aí. Porque tem que atender os princípios. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, parágrafo 3º, inciso B. Não, inciso 3º, a linha B. Então, que o tributo, né, ele vai ser aplicado, né, conforme os princípios constitucionais. Então, o CID combustível, ele é super necessário, ele funciona, né, ou deveria funcionar como amortecedor. Se o valor do petróleo sobe, eu abaixo o valor da CID. Se o valor do petróleo cai, eu subo o valor da CID. O princípio do CID combustível é justamente isso, ele funcionar como um amortecedor do mercado, né, para que a gente não sofra, a economia nossa interna não sofra com a diferenciação de valores dos petróleos, né? Eles entram lá, baixa ou sobe o valor do petróleo, e aí eu vou fazer uma modificação. Deveria ser desse jeito, né? Mas não é. Outro CID também é o CID de remessas, né? De ROEX, por exemplo, para desestimular, tá? Que as empresas, né, enviem dinheiro para outros países. Então, eu tenho essa CID também para esse tipo de controle, ok? Aí ele tem uma lei específica, né, que trata sobre isso, tá? E também sobre CID
programa de estímulo, por exemplo, né, de investimento em universidade, desenvolvimento tecnológico, etc., que é quando você traz dinheiro aqui para o Brasil. Aí eu abaixo, né? Para tirar esse dinheiro, eu tenho uma alíquota maior, ok? E aí é maneira de eu estimular o investimento interno e desestimular que eu leve esse dinheiro para fora, ok? E aí eu tenho inúmeros, né? Contribuição de estímulo, por exemplo, ao açúcar e álcool, do Instituto Brasileiro de Café, e aí a gente tem inúmeros, né? Estímulo, por exemplo, a renovação da Marinha Mercante Brasileira, né? Estímulo a questões portuárias. Então, são inúmeros, né? Do INCRA também, que é o Instituto, as contribuições do SEBRAE, ok? Então, são estímulos, né, que a gente tem para que a gente consiga aí mexer. Então, a CID é uma ferramenta importantíssima, né? A gente poderia saber utilizar ela melhor, ok? Mas aí, se vocês analisarem, né, cada tipo de programa, eu tenho uma espécie de CID aí diferente. Já, para a gente finalizar, né, para vocês assistirem a live lá, o estudo de contribuições sociais, que está lá no artigo 189. Então, as contribuições sociais são aquelas contribuições gerais, contribuições previdenciárias, né, e outros tipos de contribuições. As sociais gerais são aquelas que a gente trata da Seguridade Social, ok? E aí nós temos essa quantidades aí de contribuições, né, sociais gerais, que é uma terminologia, inclusive, usada aí pelo STF, né, e ele vai custear educação, né, programas do próprio governo. E dentre esse, né, eu tenho as contribuições do Sistema S, e etc., né, dos serviços autônomos, né, que é do Sistema S, que é SESC, SET, SENAT, SEBRAE e SEXC. Okay? Que o governo é doidinho para pegar isso, né, porque essas empresas é um exemplo, né, de o que você pode fazer com o dinheiro público, né. Eu acho que em vez do governo tentar acabar com Senai, SESI, SESC, SET, SEBRAE, SENAC, eles tinham que pegar os funcionários do Estado e colocar eles para aprender com esse pessoal, para a gente saber como utilizar bem o dinheiro público, né? Eles sabem, né? Então, eles querem acabar com o Sistema S, porque o Sistema S é um selo de qualidade de como você pode gastar bem, investir bem o dinheiro público, ok? Então, pessoal, vou encerrar para vocês assistirem, a gente continua na próxima aula, e a próxima aula a gente vai tentar entrar aí tanto no Código Tributário Municipal, quanto no Código Tributário Estadual, para a gente tratar desses impostos, né, desses tributos que a gente trabalhou, mais de forma específica nos estaduais que nos municipais, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Então, vou parar de gravar e vou liberar vocês aí, para vocês aproveitarem. A dúvida só na prova, né?